Olá pessoal, estamos de volta, retomando aqui a nossa aula com relação aos aspectos, né, anatomofisiológicos do sistema cardiovascular. Né? A gente estava falando da circulação, né? Terminamos de falar um pouquinho sobre a pequena e a grande circulação e agora a gente continua nisso, mas entendendo um pouquinho melhor algumas informações mais aprofundadas com relação à regulação, com relação a alguns componentes. Então, primeiro eu preciso dizer que a circulação ela é composta de 3 componentes importantes ou principais que determinam, que dão a característica de circulação aqui no nosso sistema cardiovascular. O primeiro deles é o sistema arterial, temos o sistema capilar e o sistema venoso, tá? O sistema arterial ele é formado pelas grandes artérias, os grandes vasos sanguíneos, né? E também pelas arteríolas, que são aquelas artérias de menor calibre, artérias um pouco menores, e possuem suas características, suas peculiaridades quanto à estrutura e quanto à função, né? As grandes artérias, elas são, por exemplo, possuem uma estrutura mais elástica, elas têm a função basicamente de manter a mesma pressão que sai do coração. Então, a função das grandes artérias é a manutenção dessa pressão ao longo do sistema circulatório, ao longo do sistema cardiovascular. Além disso, a função dela é poder fazer o transporte, o encaminhamento ao longo do corpo, né? Levando esse sangue, mantendo-se essa pressão ao longo do corpo. Ocorre que, com suas várias ramificações, essas artérias elas vão reduzindo de tamanho, dando origem às arteríolas, né? Que já possuem uma característica aí mais de possibilitando, né, uma redistribuição, vamos dizer assim. Ela distribui melhor esse sangue, distribui oxigênio, faz o transporte, né, mais para os tecidos, os órgãos específicos, dos nutrientes, do oxigênio, etc. Então, aqui nós temos duas importantes características do sistema arterial, né? Quando a gente considera as grandes artérias, a gente considera que são vasos de condutância, ou seja, tem a função basicamente de fazer uma condução desse volume sanguíneo, mantendo-se as pressões, né? E as arteríolas, que por outro lado, né, possui uma outra característica, que é exatamente fazer essa distribuição. E que é interessante, são denominadas essas arteríolas de vasos de resistência. E por quê? Como elas possuem uma característica de estrutura menos flexível, menos complacente, elas possuem uma grande variabilidade de resistência ao longo do percurso. Então, a depender do caminho que essa arteríola está fazendo, ou a distribuição que ela precisa fazer desse sangue, é necessário modificar, ou ela modifica-se, ou varia-se a sua resistência ao longo do percurso. Então, ela tem uma boa capacidade de modificar a sua resistência, podendo acumular um pouco mais ou um pouco menos de sangue, podendo aumentar um pouco mais ou um pouco menos o fluxo sanguíneo e a distribuição para determinados locais, tá? O segundo sistema, como eu tinha falado, é o capilar. E aqui o interessante é que eles são denominados como vasos de intercâmbio, exatamente pela característica dos capilares de serem vasos também denominados inclusive de microcirculação, exatamente por eles poderem acessar estruturas minúsculas, né? Ou seja, ele sim tem a função exatamente de realizar essas trocas, né? Possibilitando que de fato o oxigênio, os nutrientes sejam entregues, né, naqueles tecidos especificamente, e possibilitando o retorno, fazendo com que seja captado desses tecidos, por exemplo, aqueles dejetos, aqueles materiais que não são, que serão excretados, né, que não são importantes ali ao processo. Então, o sistema capilar ele tem uma função muito importante de intercâmbio. E essa ideia de intercâmbio é a ideia de troca, tá? Por fim, o sistema venoso. E aqui o sistema venoso dá-se o nome, são denominados de vasos de capacitância. É interessante falar esse termo capacitância, ele dá a ideia de capacidade, tá? Lembrando que o sistema venoso aqui, ele também é formado por grandes veias e pequenas veias, ou seja, veias e venículas, né? Aliás, melhor dizendo, vênulas, tá certo? O nome correto, vênulas. Então, essa variação de estrutura possibilita também
dá uma capacidade a esse sistema de fazer uma boa captação desse sangue já no retorno venoso, né? Então, as vênulas, elas são de menor calibre, elas conseguem adentrar em estruturas menores, né? E aí conseguem fazer essa captação mais apropriada, e as veias, elas têm um maior calibre, são bem mais complacentes. Na verdade, todo o sistema venoso, ele é altamente complacente, daí a ideia de capacitância, que ele faz exatamente o ajuste, né, da sua complacência para possibilitar um maior acúmulo de sangue na sua estrutura. Então, aqui eu já quero que vocês comecem a entender que o nosso sistema cardiovascular, aqui em especial a questão circulatória, ela possui uma capacidade muito importante de regulação. Tá? Então, toda a estrutura desses três componentes, desses três sistemas que compõem essa circulação, eles possuem em sua estrutura diferenças, né, que determinam também as suas respectivas funções. Tá? E aqui a gente já vê que nós temos funções de distribuição, função de manutenção de pressão, resistência, nós temos aqui trocas gasosas, nós temos aqui também capacidade, volume, né, de armazenamento. Tá? Então, isso aqui é um dado importante. Eu vou chamar a atenção para o sistema venoso, pensando exatamente nesse retorno venoso. Tá? É interessante que existem mecanismos que vão favorecer esse retorno venoso, pois lembrem, pelo fato de ter uma alta complacência, pelo fato da estrutura desse sistema venoso ele ser uma estrutura de menor resistência, a gente vai ver logo na sequência sobre resistência vascular, né? Esse sistema, ele precisa vencer a gravidade para poder retornar ao coração e novamente ter um bombeamento desse sangue, né? Obviamente, passar por toda a oxigenação na pequena circulação e retornar para o corpo, né? Então, é necessário... o sistema, o corpo, de modo geral, o organismo, né, lança a mão de mecanismos que vão favorecer esse retorno venoso, tá? E aqui eu queria destacar esses mecanismos. O primeiro deles é o tônus venoso simpático, tá? Então, eu vou em breve entrar um pouco mais em detalhes com relação a isso, mas o tônus venoso simpático, regulado pelo sistema simpático, exatamente possui essa função de modular o tônus. E quando eu falo de tônus, eu estou falando de tensão da parede, tensão da estrutura das veias, tá? Então, essas veias, elas podem ficar um pouco mais ou um pouco menos tensionadas, e aí, elas estando menos tensionadas, elas vão tender a uma maior flexibilização, maior acúmulo, estando mais tensionadas ao menor acúmulo de sangue. E esse tônus é o que vai favorecer, inclusive, esse retorno, é um dos mecanismos. O segundo é a ajuda que a musculatura, o músculo esquelético, a contração ativa, no caso do músculo esquelético, vai possibilitar para esse retorno. Então, o bombeamento obtido a partir da ativação muscular faz com que haja um favorecimento do retorno venoso, seria o segundo mecanismo. O terceiro é o que a gente chama de sucção cardíaca. O que seria isso? O coração, nesse processo de sístole, diástole, ele gera sua própria pressão interna, tá? E essa pressão cardíaca, obviamente, juntamente com a próxima pressão, que é a da caixa torácica, né? Esse alinhamento de pressões, que de certo modo são pressões negativas, vai fazer com que essas câmaras cardíacas, no caso do coração, o terceiro item, elas favoreçam a entrada de sangue dentro do coração, dentro do órgão, né? Que, como eu falei na primeira parte, é um órgão oco, tá? E esse preenchimento, ele se dá por uma sucção. E uma sucção nada mais é do que uma pressão negativa, que suga esse sangue, que suga esse volume sanguíneo, tá? Do retorno venoso. E, por fim, a diferença de pressão torácica causada pelo esforço inspiratório, principalmente. Então, durante a respiração, a gente já viu isso na respiratória, né? A inspiração, ela gera uma pressão negativa dentro do sistema respiratório. E isso é transferido para a caixa torácica como um todo. Então, aqui a gente tem o que é denominado de bomba torácica. E eu queria chamar a atenção com relação à bomba torácica, que é o quê? É uma pressão negativa que está ali dentro dessa caixa torácica,
que está não apenas no sistema respiratório, mas também é transferida para o coração, dando essa característica de sucção cardíaca, tá? Mas essa bomba torácica, ela tem uma importante função aí nesse retorno venoso. E aí eu queria destacar aqui dentro dessa questão um ponto importante, que é a função ou a intervenção ou a ação que a ventilação com pressão positiva ela causa nessa bomba torácica. Pensem comigo, a pressão, toda a ventilação do nosso paciente, seja ela invasiva ou não invasiva, ela se dá por meio de pressão positiva. Então, se a gente pensar bem, o que está acontecendo? A gente está jogando fisiologicamente os pulmões durante a inspiração, a pressão ela cai, ela fica negativa para que o ar migre para dentro das vias aéreas. O que acontece quando agora a gente vai lá e coloca uma pressão positiva, seja por um CPAP, seja utilizando um AMBU ou qualquer outro tipo de dispositivo de ventilação por pressão positiva? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer com essa bomba torácica? O que é que vai acontecer com esse vácuo dentro do tórax? Vai reduzir, ou seja, um dos grandes efeitos, e aqui um efeito que não é tão positivo, da ventilação pressão positiva é exatamente reduzir a capacidade de bomba torácica, diminuindo as possibilidades desse retorno venoso. Obviamente, se eu estou falando de um sujeito saudável, né, com sistema cardiovascular saudável, sem grandes alterações, sem grandes comprometimentos, a gente vai ter uma situação que há uma compensação e termina por não ter impacto significativo do ponto de vista funcional. Agora, se nós considerarmos um paciente que já apresenta repercussões hemodinâmicas importantes, pacientes idosos, pacientes com algum tipo de comprometimento cardíaco, é importante se considerar, quando você for eleger qualquer tipo de ventilação pressão positiva, o impacto que essa pressão positiva vai causar na bomba torácica. E aí acompanhar a repercussão circulatória que isso vai gerar. Certo? Então fica aqui a observação importante para vocês, para que isso fique guardado. Obviamente, ao longo dos próximos períodos, isso vai sendo aprimorado, principalmente na terapia intensiva, mas é importante que vocês saibam que tem repercussões e de repente estude um pouco, se aprofunde um pouco mais nessas repercussões. Como eu estava dizendo, a circulação ela precisa de resistência, né? Ou seja, a gente precisa, como existem um sistema muito grande, muito extenso, e nós temos ali forças de atrito ao longo desse sistema, esse fluxo de sangue ele precisa vencer essa resistência, tá? Então é necessário que haja um fluxo e que haja uma pressão para poder vencer a resistência vascular. E é importante dizer para vocês que o coração, como eu falei para vocês, nós temos ali é como se fosse um coração direito e um coração esquerdo. Nós temos dois corações. Por quê? Porque o ventrículo esquerdo ele tem uma pressão e o ventrículo direito ele tem outra pressão. Então a pressão do ventrículo direito ela é uma pressão menor. Eu comentei com vocês, a massa muscular do ventrículo direito ela é menor. Né? É importante levar isso em consideração. A estrutura do ventrículo direito já é uma massa maior, né? de miocárdio, então um ventrículo mais robusto, né? Então exerce maior pressão. E isso se dá exatamente por conta das diferenças de resistência vascular. Como é que se calcula a resistência vascular? Então nós temos resistência vascular tanto sistêmica, deixa eu só colocar aqui o ponteiro para a gente facilitar, tanto sistêmica, né, aqui, tanto sistêmica, né, também chamada de periférica, né, que vai para o corpo, como também a resistência vascular pulmonar. E aí, como é que se calcula? Basicamente calculado pela pressão de saída, no caso aqui a artéria aorta, pela pressão de entrada. Então, subtrai-se a pressão de saída, ou seja, o quanto de pressão está tendo na artéria aorta, pressão média, né? Subtrai-se pela pressão atrial direita, a pressão de entrada. E aí, isso divide-se pelo fluxo, que nesse caso aqui é representado pelo débito cardíaco. Então, essa continha aí que a gente está vendo, tanto para sistêmico quanto para pulmonar aqui embaixo, vai mudar só onde a pressão, ela é o valor de pressão, né? No caso, a artéria pulmonar vai ser da resistência vascular pulmonar,
e a artéria aorta vai ser da resistência vascular sistêmica, tá certo? E o fluxo é igual para as duas, é o débito cardíaco. Então, a partir dessa equaçãozinha, a gente obtém os valores de resistência vascular sistêmica e pulmonar. E o que é interessante eu mostrar para vocês, aqui eu estou com alguns exemplos de resistência vascular sistêmica e resistência vascular pulmonar. Veja que os valores aqui de entrada da resistência, de saída, né, a pressão de ejeção, né, é uma pressão maior do sangue saindo do ventrículo esquerdo por meio da artéria aorta, diferentemente da pressão de saída da pequena circulação, da circulação pulmonar, que é exatamente ali na artéria pulmonar. Então, nós temos uma diferença de pressão importante aqui de saída, né? Quando a gente faz essa continha aqui, considerando aqui 5 litros por minuto, que é um débito cardíaco padrão, que seria considerado para um adulto, né, médio, vamos dizer assim, a gente obtém que a resistência vascular média sistêmica, média, melhor dizendo, é em torno de 17 milímetros de mercúrio, enquanto que a pulmonar é de 1,6, ou seja, a pulmonar ela possui uma baixa pressão e uma baixa resistência. E aqui a grande pergunta, por que essa diferença, né? E é interessante que se diga, que vocês reflitam sobre esses aspectos, porque, primeiro, se a gente for considerar a circulação sistêmica, a gente está falando aqui de uma circulação muito maior, de um percurso muito maior que esse sangue precisa fazer para chegar até a periferia do nosso corpo. Então, é necessário uma pressão maior, uma pressão de ejeção, né, nesse sistema para poder fazer com que esse sangue, de fato, ele chegue até a periferia, né? Quando eu penso na resistência vascular pulmonar, mais baixa, aqui tem relação, primeiro, obviamente, o tamanho, né, desse sistema ele é menor, isso aí é um aspecto importante, a proximidade dos pulmões do coração é bem mais próximo, não é isso? Mas tem um outro aspecto também muito importante que deve ser considerada, que é a questão de, para eu fazer uma boa troca gasosa lá nos pulmões, é necessário que a pressão ela seja menor, porque veja, imagine que o fluxo sanguíneo esteja muito rápido, uma pressão muito elevada nos pulmões ou nos vasos pulmonares, e isso iria gerar alguns problemas. Um deles é o tempo. É necessário que esse sangue ele passe com uma velocidade, um fluxo e uma pressão menor, ou seja, uma menor pressão, uma menor resistência, para que haja a possibilidade de haver a troca gasosa. Lembrando que essa troca gasosa, ela passa por aquele processo, né? No caso dessa circulação pulmonar, ela também vem de um sistema arterial para um sistema capilar e depois termina para um sistema venoso trazendo esse sangue. Então, é nos capilares que acontece exatamente essa troca gasosa e é necessário que lá a pressão seja menor, que lá a resistência seja de fato menor para possibilitar uma hematose satisfatória, tá bom? E aqui, só para a gente entender um pouquinho a relação entre o débito cardíaco e a pressão arterial. Então, eu vou falar débito cardíaco bem na sequência, mas já para vocês entenderem que a pressão arterial, principalmente que a pressão arterial média, ela é importante para determinar, ela tem uma relação direta, na verdade, com o débito cardíaco, né? Então, por exemplo, a pressão arterial média nada mais é do que o produto do débito cardíaco pela resistência vascular periférica, certo? Então, quando a gente faz essa multiplicação aí, eu tenho os valores especificamente, a gente consegue obter esse valor de pressão arterial média. E só por definição, essa pressão arterial média, ela é importante por quê? Porque é a pressão média do sistema. Ou seja, quando a gente tem uma pressão arterial média ali na faixa dos 60, 65, isso significa 60, 65 milímetros de mercúrio, tá? Isso significa dizer que nós temos uma distribuição satisfatória da pressão sanguínea, né? Isso quer dizer que a gente tem uma certa garantia de que, em média, a gente está conseguindo distribuir esse sangue por toda a periferia, que o corpo está recebendo, no caso, os tecidos mais periféricos terminam por receber esse sangue lá na periferia, né? Então, é uma maneira de compreender, né, de estabelecer aqui um parâmetro para compreender como está se dando a distribuição periférica do sangue por meio dessa pressão, tá? E, obviamente, lembrem, quais são as funções do sistema circulatório?
os transportes, né? Transportar oxigênio, transportar nutrientes e também o contrário, coletar material que vai ser excretado. Então, aqui é importante que a pressão ela tenha um nível, em média, a gente consiga ter uma distribuição apropriada dessa pressão, inclusive na periferia, tá? Então, a pressão arterial média, ela é diretamente proporcional ao volume de sangue do nosso corpo, ou seja, quanto maior, prestem atenção, quanto maior o volume de sangue disponível ali, maior é a pressão média, porque pense, se eu tenho mais volume dentro de um vaso, volume de sangue dentro de um vaso, o que é que está acontecendo? Esse volume está pressionando de maneira muito simplória, tá? Está pressionando a parede desses vasos, ou seja, isso faz com que a pressão ela aumente. E ao contrário, inversamente proporcional, quanto menor a capacidade, ou seja, quanto menor a capacidade do sistema circulatório, maior a pressão arterial média. Ou seja, o que é capacidade? Eu vou explicar para vocês. Capacidade tem relação com o quanto a gente tem de espaço de flexibilidade desses vasos. Então, se os vasos se não consegue ter uma complacência, se não consegue aumentar essa complacência do vaso, né, essa elasticidade do vaso, a gente termina tendo menor capacidade. Então, é como se eu tivesse um menor espaço para passar aquele volume de sangue. Então, se eu tenho uma menor capacidade do sistema, eu tenho uma maior pressão. Se eu tenho maior volume no sistema, eu tenho uma maior pressão. Então, a pressão arterial média, ela é diretamente proporcional ao volume de sangue no sistema, tá? E ela é inversamente proporcional à capacidade. Quanto menor a capacidade, maior é a pressão, tá bom? E o que é que tem a ver isso daí, gente? Olha só. Esses dois fenômenos, volume e capacidade, eles são importantes exatamente para regular a pressão arterial média. Então, quando a gente tem, por exemplo, por algum motivo, a pressão arterial média ela está muito baixa, vamos lá, vamos supor, ela esteja baixa por algum motivo, qual é a resposta esperada dos sistemas vasculares, né? Qual é a resposta esperada? Reduzir a capacidade, ou seja, contrair, tem uma vasoconstrição. Essa vasoconstrição vai fazer o quê? Vai reduzir a capacidade, vai reduzir o leito vascular. E essa redução de capacidade faz com que haja o aumento da pressão arterial média, porque elas são inversamente proporcionais, tá? Do mesmo modo, a questão do volume, tá? A pressão, por exemplo, arterial média, ela pode, quando eu tenho uma queda de volume sanguíneo, por exemplo, a pressão arterial média, ela sobe. Por quê? Para poder exatamente manter um volume apropriado. Gente, então eu tenho aqui que alterações no volume e alterações na capacidade do sistema vascular, eles vão interferir na regulação da pressão arterial média, tá? Exemplo, se o indivíduo, por exemplo, ele teve uma hemorragia intensa, ele está perdendo muito sangue, supondo que ele sofreu um politraumatismo, fraturas múltiplas ao longo do corpo, isso perfurou vasos importantes e essa pessoa está perdendo um volume grande de sangue. Essa perda de sangue ela vai interferir na regulação da pressão arterial média. Nesse caso, uma perda abrupta de sangue, um choque hipovolêmico, vai cair a pressão arterial média do sujeito. É necessário entrar com bolsa de sangue para fazer uma reposição sanguínea do paciente para manter uma pressão elevada. Um outro exemplo de alteração do volume é também por meio do débito cardíaco. Se o débito cardíaco baixa, a pressão também ela vai sofrer uma alteração, tá certo? E, por exemplo, na capacidade do sistema vascular, a gente tem as alterações do tônus, por exemplo, né? Então, essa regulação do tônus, vasoconstrição, vasodilatação, ela também vai modificar, vai fazer esses ajustes na regulação, vai regular, na verdade, a pressão arterial média. Do mesmo modo que, por exemplo, o exercício físico também vai ser um importante mecanismo, né, que também vai modular, vai regular essa pressão arterial média por meio da alteração na capacidade. O exercício físico, ele tende a modificar a capacidade do sistema por meio da vasoconstrição ou vasodilatação
dependendo do tipo de atividade física que o sujeito faz, da intensidade, etc., né? E da capacidade física da pessoa. Mas vai ter alterações da capacidade, o tônus muscular, da musculatura lisa, vai variando para poder ajustar a capacidade para aquele exercício especificamente, tá certo? Então, são mecanismos de regulação da pressão arterial média, tanto por meio do volume, quanto por meio da capacidade do sistema vascular. E aí a gente começa a entrar aqui um pouquinho sobre o desempenho cardíaco, e aí nós já estamos falando sobre aspectos de resistência vascular, circulação, direcionamento desse fluxo sanguíneo. Então aqui eu preciso sempre lembrar que o coração ele tem um objetivo importante, né? O sistema cardiovascular, que é manter uma perfusão adequada de todos os tecidos de acordo com suas necessidades. O que significa dizer isso? Que o sistema cardiovascular, circulatório, ele vai se moldando de acordo com as demandas, de acordo com as necessidades. E para isso é necessário fazer regulações. Então a gente tem regulações, como já falei, que são relacionadas à capacidade, que são regulações que vai acontecer na vasculatura periférica, tá? E regulação do débito cardíaco, principalmente é o principal mecanismo que regula o volume do sujeito, tá? Então esses são os dois mecanismos que vão atuar para poder manter a perfusão adequada, tá bom? Em todos os tecidos. Então, se a perfusão periférica estiver reduzida, o organismo, o sistema circulatório, o sistema cardiovascular, ele vai entrar em ação para poder regular, seja regulando a sua capacidade, por meio de alterações na vasculatura periférica, ou seja, regulando o seu débito cardíaco, modificando, portanto, o volume, tá? E aqui o que é importante chamar a atenção é que o coração, por mais que ele seja um órgão principal, o motor principal aqui do sistema cardiovascular, quem vai impulsionar o sangue ao longo do corpo, mas não é ele quem regula. Na verdade, ele é regulado. Então, o sistema vascular, entre aspas, diz ao coração o quanto de sangue ele precisa. Então, se a perfusão periférica estiver insatisfatória, o sistema circulatório, de modo geral, o sistema vascular, né, ele vai encaminhar essa informação para o coração e ele vai ser estimulado a uma modificação do seu padrão de trabalho. E a partir daí o coração ele começa a modificar o seu volume, o seu débito cardíaco, por exemplo. Então, na verdade, o coração ele recebe o estímulo do corpo, né, do sistema cardiovascular de modo geral, ou seja, ele é responsivo. Não é ele quem determina de fato o volume. Se vai sair mais ou menos volumes depende das demandas do corpo, certo? E aí eu quero especificar agora com relação a essas regulações, eu vou falar da regulação da vasculatura periférica. Essa regulação ela acontece por dois tipos de controle. Um controle que se chama de local ou intrínseco e um controle que é central ou extrínseco. O controle local ele é feito basicamente pelo tônus, tá? O tônus muscular, aqui da musculatura lisa dos vasos, ele se modifica ou se ajusta, né, de acordo com as demandas. Então, tem dois caminhos que esse tônus ele é ativado. Um modo é o controle chamado miogênico. Aqui é quando a perfusão periférica ela está alterada, ela está insuficiente, daí o tônus se modifica. Então, o tônus especifica aquele lugar, o que é que acontece? Existe uma vasoconstrição, por exemplo, para aumentar o fluxo ou a pressão para aquele local. Então, o tônus daquele vaso ele se modifica, ou daqueles vasos, né, aquele conjunto de vasos modificam-se para poder facilitar a perfusão local. Do mesmo modo, nós temos um controle metabólico. Aqui acontece pela concentração de alguns metabólitos. Então, por exemplo, uma alteração de dióxido de carbono, um aumento da concentração, né, a variação do índice, né, ou variação dos valores de pH, tá bom? Valores, então, concentrações de determinados tipos de metabólitos no sangue, lactato e por aí vai. Esses metabólitos, eles são um indicativo para o sistema cardiovascular de que algo pode estar ruim. Então, por exemplo, se nós temos uma alta concentração de lactato em determinado músculo, o que é que pode estar acontecendo? Uma redução nesse retorno venoso. Então, modifica-se o tônus local,
Por isso é um controle local, certo? E faz com que haja um melhor retorno venoso para poder remover aquele determinado metabólito, certo? Então, aqui o controle local é um controle intrínseco, é um controle que acontece principalmente por conta de modificações do tônus daquele vaso, especificamente. E aí é por conta de uma perfusão periférica que está ineficiente ou é por conta de uma concentração de um metabólito específico. E aí sempre vai ser uma mudança no tônus, certo? O segundo meio de controle, aí já entra o sistema nervoso autônomo simpático, tá? 2 mecanismos vão participar aqui direto. Ambos vão trabalhar em cima do tônus basal geral, certo? Ou seja, o tônus basal é o tônus do sistema cardiovascular, do sistema circulatório, tá certo? Então, vai ser um controle de fluxo sanguíneo por meio dessa modificação do tônus geral, certo? Essa modificação ela acontece por 2 meios. Então, a gente tem o estímulo ao aumento do tônus e o estímulo para a redução do tônus, ou seja, para a contração e para o relaxamento. Então, o estímulo, a estimulação adrenérgica, que vai terminar liberando uma substância norepinefrina, que vai fazer uma ativação do sistema circulatório, vai aumentar a função cardíaca, vai gerar o quê? Maior contração da musculatura lisa, gerando maior resistência. Isso vai fazer um aumento da pressão. Lembra que nesse caso aqui estou mexendo com capacidade, está gerando vasoconstrição. Reduz a capacidade e aumenta a pressão arterial média, favorecendo a distribuição mais rápida do fluxo sanguíneo. O outro mecanismo também do sistema nervoso autonômico simpático é já pelas vias colinérgicas ou beta-adrenérgicas. Aqui a gente está trabalhando em cima do relaxamento, ou seja, vasodilatação dos vasos, tá? Então, dependendo da circunstância do cenário, a ativação pode ser por uma contração, para uma contração ou uma vasoconstrição dos vasos, né? Óbvio, vasoconstrição já é dos vasos, né? Mas de uma vasoconstrição ou de uma vasodilatação, certo? Isso é um mecanismo central, também chamado de extrínseco. Então, essa aqui, gente, é a regulação da vasculatura periférica para favorecer exatamente o desempenho cardíaco. Lembrando, qual é o objetivo desse desempenho cardíaco, do sistema cardiovascular? Favorecer a perfusão periférica de todos os tecidos, né? Não só periférico, mas de todos os tecidos. Então, se não está havendo boa perfusão, precisa de uma regulação vascular, certo? Nesse caso é a periférica. E a outra regulação, muitíssimo comum, já vai trabalhar em cima do volume, tá? Aqui a gente vai trabalhar por meio da regulação do débito cardíaco. Então, lembrando o que é o débito cardíaco, é a quantidade de sangue bombeado pelo coração por minuto. Então, a cada minuto, quanto de sangue saiu do coração? Especificamente do ventrículo esquerdo, tá? Então, como é que calcula-se o débito cardíaco? Então, para calcular o débito cardíaco, eu preciso saber o volume que sai de sangue a cada batida, que a gente chama de volume sistólico. Daqui a pouco eu vou definir para vocês melhor isso. E eu preciso da frequência cardíaca. Então, se o débito cardíaco é o volume de sangue que sai por minuto, eu preciso contabilizar a frequência cardíaca, que é o quê? É a quantidade de batimentos em um minuto. Então, eu vou ter a frequência cardíaca, melhor dizendo, o volume sistólico vezes a frequência cardíaca, ou seja, quanto de sangue sai a cada batida, no caso de uma batida, vezes a frequência cardíaca. Então, quando eu tenho essa continha aí, eu vou ter o débito cardíaco. Em média, ele é de 5 litros por minuto. Varia um pouco de acordo com sexo, estatura, tá? Alguns fatores específicos. Mas em média ele tem esses 5 litros em repouso, tá? A frequência cardíaca média de repouso, lembro, é de 70 batimentos por minuto e o volume sistólico médio também é de 70, mas 70 ml. O que significa dizer isso? Que a cada batimento sai em torno de 70 ml de sangue. Tá? Olha aqui as definições, eu preciso que vocês entendam, além do volume sistólico, que está aqui, o volume de sangue ejetado pelo ventrículo esquerdo durante cada contração, né, que a gente chama também de sístole, tá? Aqui a gente está focado no ventrículo esquerdo, tá bom? Por todos os motivos que eu já antecipei aqui para vocês.
O segundo que é importante trazer para vocês, volume, é o volume diastólico final. Vamos lá. Volume é a quantidade. Diastólico é referente a diástole. Lembra de sístole e diástole? Sístole, contração, diástole, relaxamento. Final quer dizer por último, no final, após. Então, por definição, o VDF é volume de sangue presente nos ventrículos no final da diástole. Gente, esse sangue aqui é aquele sangue que está disponível para ser ejetado. Então, vejam, na diástole é o momento que o ventrículo está em repouso, em relaxamento, tá? Nesse momento, ele vai estar acumulando um volume X de sangue. Esse volume X de sangue dá-se o nome de volume diastólico final. É exatamente o volume que daqui a pouco vai ser ejetado, tá certo? Em média, gente, é 110 ml, então tem alguma variação, 110, 120, tá? Volume sistólico final, de novo, volume é a quantidade, sistólico tem a ver com contração, final quer dizer após. Então, quantidade de sangue que ficou nos ventrículos após uma contração, tá certo? Então, esse volume aqui é o volume que ficou após a ejeção ventricular. Então, de novo, tinha um volume diastólico final ali disponível. Esse volume diastólico final, desse volume, saiu um volume sistólico, ou seja, foi ejetado, porque volume sistólico é o volume que ejeta-se a cada batimento cardíaco. E após esse volume sistólico, ficou uma quantidade de sangue dentro do ventrículo remanescente, o que é normal. Esse volume que ficou ali dentro denomina-se volume sistólico final, certo? E, por fim, a fração de ejeção. A fração de ejeção é calculada em cima, considerando o volume diastólico final e o volume sistólico, tá? Basicamente, o quê? A proporção do volume diastólico final que foi ejetada. Ou seja, daquilo que estava disponível, do VDF, 110 ml, quantos por cento foi eliminado, né? Então, a fração de ejeção ela é muito importante para determinar com relação à função ventricular, tá certo? Então, por exemplo, um coração insuficiente, um coração que está com problema de contratilidade, algum tipo de insuficiência, tá bom? Para ejeção, ele vai apresentar valores de FE menores do que 58%. E aí, quanto menor esse valor, gente, de fração de ejeção, né, pior é a situação do paciente, tá bom? E aí vocês vão ver isso, né? Vão ver isso na insuficiência cardíaca, vão ver isso em alguns tipos específicos, tá? Pessoas com hipertensão arterial mal controlada, pessoas com estenose de válvula aórtica. Então, tem uma série de circunstâncias que podem ocasionar esse tipo de situação na qual a fração de ejeção está reduzida, tá bom? Vamos calcular? Vamos lá, tentem fazer comigo. Pausem um vídeo aqui nesse momento para vocês calcularem aqui. Eu estou dando uma fórmula diferente, ó. Eu mostrei para vocês que o débito cardíaco, ele era o volume sistólico, mostrei isso antes. Era o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Mas veja, se eu não tiver o volume sistólico, eu consigo fazer essa equação com outros dados? Sim. Lembra que o volume sistólico, ele é o volume que é ejetado a partir do volume diastólico final? Então, o que é que a gente pode fazer? Se eu não tenho o valor de volume sistólico, mas eu tenho o diastólico final, que é o disponível para ser ejetado, e eu tenho o volume sistólico final, que é o volume que ficou após a ejeção, se eu fizer uma subtração entre esses dois, eu vou ter o volume sistólico, tá? Então, aqui eu já passo para vocês, ó. Faz a subtração do valor de diastólico final pelo valor de sistólico final, que isso é igual ao volume sistólico, tá? Daí vocês vão lá e multiplica pela frequência cardíaca. Então, eu coloquei um casinho aqui, ó. Eu queria que vocês agora pausassem um vídeo para poder vocês calcularem antes de dar a resposta aqui para vocês. Então, em uma criança, o volume diastólico final é de 60, o volume sistólico final é de 25 e a frequência é de 100. Qual é o débito? Então, calculem aí para mim, para vocês, né, tentarem fazer. É super simples e aí vocês voltam a dar play aqui no vídeo. O resultado é esse.
Então, a gente faz a subtração 60 menos 25, multiplica por 100. 60 é o quê? É o diastólico final. 25 é o volume que ficou após a sístole, tá? Que é o volume sistólico final. E multiplicou por 100, que é o batimento cardíaco. E aí eu tenho 35 dessa subtração vezes 100 dá 3.500 ml. Ou eu posso colocar isso tudo em litros, que é melhor, tá? 3,5 litros por minuto, tá? Vamos agora para a segunda aqui, que eu quero que vocês façam, tá? O volume sistólico de um adulto médio é de aproximadamente 70 e a frequência cardíaca é de 80. O débito cardíaco é... Então, pausa agora e faz aí a continha para vocês, que é super simples. O resultado vai ser esse. 70 vezes 80, que é o quê? 70 é o volume sistólico, 80 são os batimentos cardíacos. 5.600 ml. Eu vou transformar isso em litros, fica 5,6 litros, tá bom? Por minuto. E, por fim, eu quero calcular a fração de ejeção dessa pessoa. Então, calculem, por favor. Volume diastólico final 118, o volume sistólico normal dessa pessoa em torno de 70. Qual é a fração de ejeção dessa pessoa? Dá pausa e faz aí para você. O resultado é esse aqui. Eu divido 70 do volume sistólico pelo volume diastólico final dele. O valor é 0,59, que eu vou multiplicar por 100 para poder fechar aqui em porcentagem, né? 59% é o volume, é a fração de ejeção. Portanto, desse indivíduo dentro da normalidade, tá? Gente, e aí é importante considerarmos, já que se aproximando do final da aula, dessa segunda parte, que aqui, só para mostrar para vocês, esse gráfico é interessante, porque eu estou mostrando aqui algumas informações. Primeiro, esses volumes aqui, eles são os volumes sistólicos. Então, aqui na letra A, eu estou com o indivíduo normal. Eu tenho um volume diastólico final nessa linha, volume sistólico final nessa linha. Aqui nesse espaço tem uma reserva diastólica. O que é uma reserva diastólica? É aquele volume de sangue que fica após a diástole. Como é que chama? Volume diastólico final. E aqui eu tenho uma reserva sistólica. Volume sistólico final. Então, dentro da normalidade, do sujeito normal, né, sem nenhuma disfunção cardíaca, eu tenho um volume sistólico dentro da normalidade que não compromete nem o volume diastólico final, nem o volume sistólico final. Então, aqui esse desenho, essa figura, né, esse gráfico, ele demonstra dois cenários que são alterações, né? No primeiro deles, ele fala sobre volume sistólico aumentado. Em qual circunstância o volume sistólico estaria aumentado? Primeira circunstância, se o volume diastólico final estiver muito aumentado. Então, se tiver muito sangue disponível para a ejeção, ou seja, muito VDF, ou seja, o normal é 120, até 120. Se tem 140, está ultrapassando aí em torno de 20 ml. Provavelmente, o volume sistólico vai aumentar. Por que vai aumentar? Porque tem mais sangue disponível para a ejeção, certo? Ao contrário, um outro mecanismo que aumenta o volume sistólico é quando fica menos sangue dentro do nosso ventrículo, que é o quê? É uma redução do volume sistólico final. Então, veja, no primeiro exemplo aqui do B, eu tenho um volume diastólico final aumentado. Nesse caso aqui, o coração capta mais sangue, tem mais sangue disponível, então ele rouba ali um pedacinho do volume diastólico final, porque tem mais. No outro exemplo, eu tenho um volume diastólico final normal, mas por algum motivo está ficando, ou seja, ao final do batimento da sístole, está ficando menos sangue. Então, o volume sistólico está captando mais sangue do que deveria, por algum motivo. Tá certo? Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso. Então, está roubando, né, uma quantidade de volume sistólico, ou seja, do volume sistólico final. Então, nessas duas circunstâncias, geralmente o volume sistólico ele vai estar aumentado. Em qual circunstância o volume sistólico vai estar diminuído? No inverso.
Então, se eu tenho menor disponibilidade de sangue, vai ter menos sangue para sair. Então, em vez de eu ter 110 ml de VDF, eu tenho 80, vai ter menos sangue disponível para sair. Então, provavelmente, vai sair um menor volume sistólico, porque eu tenho menos sangue para sair. Se, ao contrário, está ficando muito sangue após o batimento, após a sístole, se está ficando um volume maior do que deveria, ou seja, a reserva sistólica está maior do que deveria, esse espaço aqui, ó, vai sair menos sangue na sístole. Então, essas são as circunstâncias nas quais o volume sistólico pode estar aumentado ou diminuído, tá? Deixa eu só carregar aqui meu computador. Seguindo, a gente então está falando de quê, gente? Volto a falar sobre o mecanismo de Frank-Starling. Esse mecanismo, de novo, tem relação com a distensão. Então, quanto maior distensão, maior será a capacidade de tensionamento durante uma contração. Então, se eu tenho, quanto maior o enchimento, maior é a ejeção. Então, por isso que quanto maior o volume diastólico final, o ventrículo vai estar mais cheio. Quanto mais cheio, quanto maior o enchimento, quanto maior a distensão, maior será essa ejeção. Por quê? Porque aqui a gente está falando de mecanismos elásticos, propriedades elásticas, está falando de tensionamento, tá? Então, olha o que está mostrando aqui nesse gráficozinho, gente. O volume sistólico, ele tem relação direta com o grau de distensão. Portanto, quanto maior a distensão, maior o volume de ejeção. Quanto menor a distensão, menor o volume de ejeção, tá certo? Então, esse é o princípio do mecanismo de Frank-Starling, que é relacionado a comprimento. Vale lembrar aquilo que eu comentei sobre lá os filamentos de actina e miosina. Lembrem-se, existem limites fisiológicos. E aí, esses limites, quando são ultrapassados com relação à distensão, a gente tem um efeito contrário. Termina que não consegue ter uma boa capacidade de ejeção, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre alguns dos mecanismos relacionados a essa regulação do débito cardíaco. Então, eu vou trazer alguns conceitos. Vamos falar um pouquinho sobre pré-carga e pós-carga. Vamos lá. Pré-carga, eu estou falando exatamente da distensão. Pré-carga é o grau de tensão do músculo quando ele começa a se distender. O que é isso? Distensão ventricular. Lembra, antes de ejetar o sangue, vai acumular um volume maior de sangue dentro daquele ventrículo. Esse volume acumulado estica a parede do ventrículo. E é essa distensão ventricular que precede pré-carga, precede a ejeção, tá? Que é chamada de pré-carga. Então, a pré-carga é o quê, gente? Olha aqui a figurinha. É quando tá tendo o enchimento dos ventrículos, aí vamos focar no ventrículo esquerdo. O que acontece? A distensão que dada em decorrência do enchimento faz com que a parede acumule tensão, a parede do ventrículo. Ela vai acumular tensão porque ela está sendo esticada, esticada, esticada. Daqui a pouco, no momento de contrair, o que é que vai acontecer? Vai ter uma supercontração, vai ter uma maior tensão, porque houve uma maior distensão. Então, a pré-carga, já adianto, ela é boa para poder favorecer exatamente uma melhor ejeção. Quanto maior a pré-carga, maior a capacidade de ejeção. Isso num contexto fisiológico, né? Num contexto fisiológico. A pós-carga, ela já está relacionada a uma pressão na saída. Então, vejam, esse sangue que está aqui dentro dos ventrículos, tá certo? Eles vão ser ejetados, eles vão precisar passar por um vaso. No caso do ventrículo esquerdo, vai precisar passar pela artéria aorta. Só que acontece, quando as válvulas semilunares, elas se abrem, lá na artéria aorta tem uma superpressão, que é a pressão sistêmica. Pressão sistêmica, tá? Essa pressão lá de fora, ela vai se opor a essa ejeção. Então, é como se fosse na prática, uma barreira pressórica
que esse volume sistólico que está ali no ventrículo vai enfrentar para sair. Então, a pós-carga ela é uma pressão na artéria da saída do ventrículo. E aí o que acontece? É a pressão que o ventrículo tem que vencer para poder mandar o sangue para fora. Então, pré-carga é a pressão que se acumula na distensão do ventrículo. É antes da contração. A pós-carga é durante a contração. É a pressão que eu vou ter fora do ventrículo esquerdo. É a pressão que o volume de sangue, tá? Volume sistólico, vai encontrar na saída do ventrículo. Isso é tanto para o esquerdo como para o direito, mas nós estamos focando no esquerdo, tá? Certo? Então, aqui está a definição das duas. Contratilidade é um outro mecanismo. Contratilidade é o quê, gente? Tá aqui, ó, é a quantidade de força, no caso, na contração sistólica, que o coração faz para uma determinada pré-carga, ou seja, é aquela tensão que foi acumulada na pré-carga e agora essa tensão vai gerar uma contração. Então, a contratilidade é a contração do músculo, tá certo? Então, veja, daqui a pouco eu entro em detalhes, mas esse é um terceiro mecanismo que facilita o aumento, que favorece o aumento do débito cardíaco, o aumento ou a redução, tá? Que mexe com o débito cardíaco. Então, veja, quando a contratilidade do coração está aumentada, ou seja, a gente chama isso de inotropismo positivo. Inotropismo positivo é o quê? É o aumento da contração. Então, se eu tenho o coração batendo mais, contraindo mais, eu vou ter maior fração de ejeção, vai ter menos sangue ficando dentro do ventrículo após a sístole, que é o volume sistólico final, e eu vou ter, portanto, maior quantidade de sangue sendo ejetado. Gente, óbvio, né? Se eu tenho uma contração mais efetiva, se eu tenho uma contração mais forte, se eu tenho uma contração mais eficaz, né, no caso seria efetiva aqui nesse caso, eu vou ter, obviamente, maior ejeção de sangue. Eu vou ter maior percentual de sangue saindo, né? E vai ficar menos sangue no coração, tá? Então, é normal. Agora, o contrário, a redução da contratilidade, chamado de inotropismo negativo, é quando o coração contrai menos do que deveria, ou contrai com menos força do que deveria, diminui fração de ejeção, na lógica, diminui volume sistólico, e o que acontece se sai menos sangue? Se sai menos sangue na ejeção, fica mais sangue, aumenta o volume sistólico final. Então, o volume sistólico final, ele aumenta quando a contratilidade do coração reduz. Então, a fração de ejeção, que é o quê? É o percentual do volume diastólico final que conseguiu ser ejetado. Vai reduzir. Se reduz a fração de ejeção, reduz também o volume sistólico. Vai ter menos sangue sendo ejetado. E é óbvio que se sai menos sangue, fica retido lá no ventrículo. Aumenta o volume sistólico final. Outro mecanismo é a frequência cardíaca, é o último dos mecanismos. E aqui é interessante falar que a frequência cardíaca ela é afetada por mecanismos centrais, tá? Então, geralmente, sistema nervoso autônomo, que são fatores neurais, ou até fatores hormonais também, metabólicos, tá? E são envolvidos aqui na frequência frequência cardíaca. Então, o débito cardíaco, ele vai variar de acordo com a frequência cardíaca. Por quê, gente? O débito cardíaco nada mais é do que o produto do volume sistólico pela frequência cardíaca. Se a frequência cardíaca aumenta, o débito cardíaco aumenta. Se a frequência cardíaca diminui, o débito cardíaco diminui. Porque está na equação do débito cardíaco, está na fórmula do débito cardíaco, tá certo? Então, ele tem uma relação direta com a frequência cardíaca, tá certo? Detalhe, a frequência cardíaca aumenta o débito cardíaco, então elas são diretamente proporcionais até um limite, tá? E que limite é esse? De 160 a 180 batimentos. Veja só, para pessoas saudáveis,
pessoas saudáveis, sem disfunção cardíaca, a frequência cardíaca de até 180, ela mantém esse aumento constante de débito cardíaco. O que eu quero dizer com isso é, essa relação direta de aumentar uma e aumentar outra, no sujeito saudável, vai até 180 batimentos. Passou disso, já dá erro. No indivíduo cardiopata, com disfunção cardiovascular, essa relação de sobe uma, sobe outra, sobe uma, sobe outra, vai até meados de 160 batimentos, tá? E por que em ambos os casos, guardadas as suas especificidades, né, o fisiológico e fisiopatológica, por que acontece isso, tá? Porque, gente, quando a gente está com uma frequência cardíaca muito elevada, o tempo é tão curto para encher o ventrículo que o volume fica baixo. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Pensem comigo, reflitam antes que eu responda essa questão. Ó, não há tempo suficiente para encher o ventrículo. Se não há tempo suficiente, gente, qual é o volume que fica prejudicado aqui nesse trecho? Qual é o volume que fica prejudicado? Daqueles que eu mostrei. Qual é o volume que fica prejudicado? É o volume diastólico final. Se vai entrar menos sangue no ventrículo, vai ter menos volume diastólico final. Se eu tenho, aí lembra do gráficozinho que eu mostrei para vocês? Menor volume diastólico final, menor volume sistólico. E aí a gente entra na formulazinha do débito cardíaco. Débito cardíaco é igual a volume sistólico vezes multiplicado por frequência cardíaca. Então, gente, se baixou o volume sistólico, vai dar problema no débito cardíaco. Vai baixar. Se modificou a frequência cardíaca, vai alterar. Então, eles são totalmente sensíveis um ao outro. Então, a frequência cardíaca é um mecanismo muito importante. Então, veja só. Tá aqui, ó. Baixa volume diastólico final, baixa volume sistólico, baixa débito cardíaco. Foi tudo que eu falei, tá bom? Então, quem vai influenciar, quem pode influenciar no débito cardíaco? São esses. Pré-carga pode influenciar, pós-carga, contratilidade cardíaca e frequência cardíaca. Então, aqui, ó, esse gráficozinho para mostrar para vocês o seguinte, ó, o débito cardíaco está aqui. Então, aqui é o menor, aqui é o maior débito. Aqui é a pré-carga, menor pré-carga, maior pré-carga. Então, dada uma mesma situação de pré-carga, tá? Em alguns sujeitos, no coração hipoeficaz, o que é um hipoeficaz? Eficaz é de eficácia. Se o coração está hipoeficaz, ele está menos eficaz. Então, no coração com baixa eficácia, por mais que eu tenha uma boa pré-carga, lembra da pré-carga, gente? É a tensão é a tensão gerada pela distensão ventricular, tá? Por mais que eu tenha uma boa pré-carga, não vai dar um bom débito cardíaco. Então, essa curva está para baixo. Por quê? Por mais que a pré-carga aumente, o débito cardíaco não se altera demais. É um coração fraquinho. O coração bonzão é o além do normal, tá? Porque essa linha do meio é o normal. Essa linha de cima, superior, é o coração hipereficaz. Esse coração é aquele coração que, com as menores pré-cargas, ele já faz um débito cardíaco alto. Então, com a menor pré-carga, ele já tem um débito cardíaco elevado. O que é que pode estar por trás do hipoeficaz e do hipereficaz? Ó, um coração que está, por mais que tenha uma boa pressão na distensão ventricular e ele não gera um bom débito cardíaco, isso pode ser o quê? Uma pós-carga muito alta, uma contratilidade fraca, baixa, ou uma frequência cardíaca muito baixa. Nessas circunstâncias aqui, o coração ele vai estar, independente da pré-carga, vale ressaltar, hipoeficaz. Então vejam quanto esses mecanismos eles mexem com o débito cardíaco. Ao contrário, o que é que pode estar favorecendo tanto débito cardíaco, tanto volume? Uma pós-carga baixa. Lembra da pós-carga, gente? Pós-carga é a pressão de fora. Se tem uma pressão de fora baixa,
vai ser muito mais fácil do sangue sair do ventrículo. Por isso, o débito cardíaco vai ficar mais alto. Uma contratilidade elevada, um coração muito contrátil, um coração muito forte, ou então mesmo uma frequência cardíaca elevada. Então, esses aqui são os mecanismos que estão envolvidos no débito cardíaco, na regulação do débito cardíaco. Então, a gente viu a regulação por meio da vasculatura periférica e agora a gente está vendo os mecanismos envolvidos na regulação do débito cardíaco, tá bom? Lembrando que lá a gente viu regulação da capacidade e aqui a gente está vendo regulação do volume, tá bom? Só para bater aqui rapidinho, para a gente já ir finalizando, a atividade elétrica do coração ela é iniciada por meio de um estímulo que vai gerar um potencial de ação. Esse potencial de ação ele é desencadeado lá no nó sinoatrial. Está bem aqui, ó. O nó sinoatrial está na base da veia cava superior e é ali no átrio direito que inicia todo o processo de dissipação dessa condução ou da condutividade elétrica do coração. Certo? Então, inicia no nó sinoatrial, o disparo ali é muito rápido, no átrio, se dissipa muito rapidamente pelos átrios, direito e esquerdo, e depois eles migram para um nó atrioventricular. Esse nó atrioventricular ele é importantíssimo, inclusive, só para ressaltar aqui, né, tá aqui o nomezinho, o nó sinoatrial é chamado de marca-passo cardíaco, marca-passo fisiológico, tá? E o que é o marca-passo? Ele dá as batidas, dá o estímulo e a ritmicidade do coração, tá bom? Só que às vezes dá problema nele, dá fibrilações, arritmias, e o que acontece? Eu tenho um segundo marca-passo. Só que esse segundo marca-passo, chamado nó atrioventricular, ele é um marca-passo que, por conta da sua característica anatômica, estrutural, ele tem uma menor passagem de... uma passagem de condução, tá? E essa menor passagem de condução interfere na velocidade da condução. Então, é como se ele servisse como uma barreira. Então, gente, é como se aquela intensidade, aquele potencial de ação que dá no átrio, ele é regularizado nessa passagem do átrio para o ventrículo por meio do nó atrioventricular. Aí, reduz essa intensidade. E aí entra-se por meio do sistema de Purkinje, o feixe de Rie, sistema de Purkinje, que dispara muito rapidamente esse impulso elétrico do nó atrioventricular para toda a massa ventricular. Então, é quase que instantaneamente todo o miocárdio, no caso dos ventrículos, recebe a condução elétrica muito rapidamente. Então, essa aqui é a sequência da atividade elétrica do coração, que é importante vocês lembrarem. Por quê? Porque existem alterações de ritmo, existem bloqueios, tá, de ramos, que é importante vocês saberem. A gente vai ver isso muito superficialmente. Eu queria que vocês começassem a buscar por conta própria, né? Mas a gente vai ver até algumas passagens em relação a essa questão elétrica do coração, patologicamente falando, tá bom? E por fim, o ciclo cardíaco. Então, aqui o ciclo está em 5 fases, tá? Primeira fase, para não ficar só no sístole e diástole, tá bom? Primeira fase do ciclo cardíaco é que a gente chama de contração ventricular isovolumétrica. É muito interessante, porque as válvulas atrioventriculares, elas ainda estão abertas, trazendo fluxo sanguíneo dos átrios para os ventrículos. Só que os ventrículos já iniciam ali uma contração, certo? Só que mantendo um volume de sangue apropriado. Então, já começa uma contração. O que é isso? É exatamente a pré-carga que a gente viu. Começa a ter um tensionamento, uma dilatação desse ventrículo. Depois, essa dilatação, as válvulas atrioventriculares, elas se fecham, tá bom? Então, quais são essas válvulas? Tricúspide e mitral. Tricúspide ou bicúspide, certo? Elas se fecham. E aí, com esse fechamento das válvulas atrioventriculares, o sangue é ejetado com força máxima por meio das válvulas semilunares para a artéria pulmonar ou para a artéria aorta, tá bom? Ejeção ventricular. Depois que ejeta-se esse sangue, os ventrículos eles entram numa fase de relaxamento isovolumétrico. Esse relaxamento é o quê? É o momento que pausa, não há mais contração ali, mantém-se o volume que está dentro dos ventrículos.
Qual é o volume que fica dentro dos ventrículos, gente, após uma ejeção? É o volume sistólico final. Então, nesse momento que fica ali aguardando uma nova entrada, aqui, tá? O que acontece é um relaxamento da musculatura do ventrículo. Logo na sequência entra a fase 4, que é um enchimento ventricular. Esse enchimento ventricular é interessante porque as válvulas atrioventriculares, por mais que estejam fechadas, elas ainda permitem uma passagem, um fluxo, quase que como um gotejamento de sangue de átrios para os ventrículos. Então vejam, antes da fase 5, que é a sístole atrial, os ventrículos já começam a ter um enchimento que a gente chama de enchimento lento, tá? Enchimento lento, tá bom? E é interessante que enchimento lento vai começando a ter um enchimento. O que acontece com esse enchimento lento? Começa a gerar já algum grau de distensão na parede na parede do ventrículo, tá? E aí, culminando, logo na sequência, vem de uma vez, né, por conta do estímulo elétrico, vem de uma vez um grande fluxo de sangue dos átrios, que acontece a sístole atrial. De novo, os ventrículos, então, receberam esse volume dos átrios, dilataram-se ali ao máximo, contraindo-se, tensionando-se, né? Não gosto de falar contraindo porque confunde, porque contração só acontece na ejeção, mas tem um tensionamento. E aí recomeça esse fluxo novamente, esse ciclo, tá? Então, o ciclo não é só sístole e diástole, né? O ciclo ele vai mais além. Os ventrículos, eles passam por um processo de tensionamento, ejeção, relaxamento, enchimento, por aí vai, tá bom? Então, essa foi a nossa aula. Essa aqui é um resumo, tá bom? Para vocês baterem aqui o olho nesse quadro que eu preparei para vocês, em resumo. Dei uma lida nesse momento aqui. E aí, qualquer dúvida, é só entrar em contato. A gente tem essas referências, ó. É fundamental que vocês deem uma lida. Esse livro está disponível na biblioteca. O capítulo 8 dele, somente o capítulo 8, ele fala sobre o sistema cardiovascular. Isso aqui já vai ajudar bastante a quem tem alguma dificuldade com a parte de fisiologia e um pouco da anatomia. Agora, quem quer um aprofundamento, esse livro aqui, ele é um livro específico de fisiologia cardiovascular. Eu não sei se ele tem muitos exemplares disponíveis, tá? Mas ele é um livro específico, então ele é bem aprofundado, tá bom? Então, quem quiser pegar umas passagens desse livro, fiquem à vontade, mas primeira referência aqui, ela já vai ajudar bastante a vocês, tá bom? E como eu disse, quem precisar tirar dúvidas, estarei na minha sala presencialmente, tá? Basta agendar, a gente conversa, pode encaminhar e-mail ou dúvidas aqui na nossa sala de aula virtual, tá bom? Então, é isto. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e fico à disposição para a próxima. Tchau, tchau.